Eu não considero o Bitcoin como uma solução para dinheiro, tá? É como o colega falou. A gente tem pessoas que são realmente adeptas daquele sonho criptoanarquista. O Bitcoin, ele surge do movimento criptoanarquista, tá? O Bitcoin tem suas raízes junto com a internet, quando uma galera de contracultura inventou lá a criptografia ponta a ponta, brigou contra governo, contra banco. O Bitcoin, ele tem suas origens nos anos 70, tá? E ele torna-se realidade no ano 2008 como uma grande arma anarcocapitalista ou criptoanarquista. E o sonho dos idealizadores do Bitcoin é que ele poderia um dia evoluir para derrubar bancos e para derrubar governos. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está evoluindo para ser um ativo especulativo que alguns consideram que pode ser uma reserva de valor, uma unidade de conta, outros acham que é uma parada que vai subir para sempre. Mas definitivamente, enquanto todos os habitantes do mercado cripto estão torcendo para o governo fazer o preço do ativo subir, tá na cara que aquele ideal criptoanarquista ele já se perdeu em algum momento no meio do caminho. E existe essa questão preeminente no Bitcoin de que ele tem um limite máximo de 21 milhões e isso é sempre atrelado a uma crítica ao dinheiro fiduciário. Nós vivemos na era do dinheiro fiduciário desde 1971, quando o presidente Nixon removeu o lastro do dólar para o ouro, catapultou o mundo inteiro para uma era de nações-estados fiduciárias e a gente está vendo uma crise soberana de inflação, de descontrole fiscal, de descontrole monetário, porque os governos aprenderam que a maneira mais fácil de resolver qualquer problema é a expansão de base monetária. Você tenta de tudo, quando você não tem mais jeito, a solução para o problema é expansão de base monetária. 3,5 trilhões de dólares impressos após a crise de 2008, 5,5 trilhões de dólares impressos após a crise do Covid-19. E aí um Bitcoiner pode falar, então a solução é remover o dinheiro fiduciário e o seu governo usar Bitcoin. E o Bitcoin vira um dinheiro. Eu não acho que isso é cabível, tá? Hoje, a maneira como nossas democracias capitalistas funcionam, nossos governantes eles não têm condição de gerenciar um país se eles não puderem controlar a oferta do dinheiro. Expansão e redução de base monetária. Yanis Varoufakis, que é um filósofo economista aí bem bacana, fala sobre isso quando ele dá um exemplo. Imagina que seu país adota 100% Bitcoin. Ele aboliu a moeda fiduciária e a moeda corrente é Bitcoin. O pão, o café, o salário, o imposto, o tesouro do governo é tudo Bitcoin. E aí bate uma pandemia, cara. Aí você precisa de leito, precisa de maca, precisa de vacina, precisa de resposta, precisa subir tenda. Um gasto absurdo. Só que se o seu governo tem um caixa limitado em Bitcoin e ele não tem dinheiro suficiente para responder àquela catástrofe, o que vai acontecer? Não vai ter resposta. O pessoal vai cair morto na rua, vai ser caos, vai ser saque, vai ser tudo. Então os governos eles conseguem sim, por ter uma oferta elástica do dinheiro, fazer expansão de base monetária para acomodar determinadas situações. O problema é que como isso é feito sem cheque e de forma desenfreada, a gente perdeu o controle dessa receita. Dizer que você tem que tirar de um governo a capacidade de controlar a oferta do dinheiro e estabelecer as políticas monetárias modernas é dizer que você vai ter que reinventar tudo, desde a maneira de como o regime democrático funciona. E a gente não está pronto para isso. O que eu acho que uma coisa como o Bitcoin coloca na mesa não é uma questão de abolir o dinheiro, mas de tentar trazer pelo menos mais sanidade para a maneira como a política fiscal e a política monetária conversam, nos tempos de hoje, na era do dinheiro fiduciário. Mas eu acho que tem uma experiência recente que mostra a dificuldade. E ela não é nem tão extrema. É o euro. Boa. É o euro. O euro foi criado como uma ideia, de você, inclusive, tem uma parte histórica de... você tem... A Europa tem todo um passado truculento. Eles eram N nações que viraram... poucas nações que se degladiaram por muito tempo. Então, você tinha uma parte de criar uma unidade, pelo menos aparente, e uma moeda. E o que aconteceu é que você vê que os países perdem a soberania. Na hora que você tem uma crise, você vê a dificuldade onde, no fim, o que você tem hoje? Você tem a Alemanha, que tinha um marco. Ela ficou sem um marco, que era uma moeda forte, mas ela continua sendo a mola que carrega tudo em volta. Mas isso acabou gerando um enfraquecimento da Europa. A Eurolândia ela fica menor do que a soma das partes. Então, é um lado que a gente tem que pensar, que é isso que foi uma experiência muito menos traumática. Você simplesmente
né, centralizou essa possibilidade de emitir ou não. Se lembra o que aconteceu em 2008, que a Grécia quebrou. Sim. Né? A Islândia quebrou. País que não quebra, e depois mostrou que não quebra, mas quebraram. Né? Então, eu acho que quando chega nesse nível de substituição, eu acho que aí a gente fica muito distante da realidade. Né? Pelo histórico dos países, como eles têm lidado com a democracia cada vez mais, né? Gasta-se demais. Imagina no Brasil, você fala, não, agora é Bitcoin, fecha a torneira de Brasília, implode. Independente se você gosta de Bitcoin ou não, a Finclass é uma plataforma de streaming, né? A maior plataforma de educação financeira do mundo, tá? Inclusive tem aula do Sérgio lá, se não me engano. A gente já gravou alguma coisa, né? Gravamos das crises. Para a Finclass das crises. Exatamente. E no dia 24 de abril, teremos o aniversário da Finclass. Você pode assinar o Vitalício, ou seja, Finclass para sempre, com 50% de desconto. Você tem mais de 70 cursos, tem analistas para te indicar as carteiras recomendadas, vários bônus. Tem o curso do 1 milhão do Thiago, se você sempre quis comprar o curso, tá lá. E quem comprar aqui pelo Primocast também vai acompanhar a gente no Primocast ao vivo, presencial, no Cinépolis, tá? Então, aqui link na descrição, QR Code na tela. Se você tiver pelo Spotify, tem link aí também. Fechado?